Eu já conversei com a professora Tangri, aviso a todos que a nossa conversa vai ser gravada para disponibilizar, principalmente para os alunos da disciplina FIT 456 posteriormente. Ótimo. Então, vou começar a gravação aqui. Chovendo bastante, gente. Ó, o Renan aí, nosso orientado conjunto. Nosso orientado em comum. Que Hoje bom, ele sejam todos bem-vindos, né? Isso. Tem Isso. alunos meus aí, alunos. Tá uma mistura de Paraná e Minas Gerais. Isso, que legal. Unindo os estados. Olha, bastante gente pedindo para entrar. A Denise vai participar também. Opa, Denise, ó. Oi, Prestígio, Dê. Boa Denise. noite, Dê. Tudo bom? Boa noite, Denise. Boa noite, então, a todos e todas. Com muita alegria, hoje viemos receber a professora Tangriane, a segunda vez que ela participa conosco aqui numa conversa na UFV. Então, é uma honra estar te recebendo, Tangri, aqui, mesmo que virtualmente na UFV. Espero que depois que toda essa função passar, que a gente possa interagir, se visitar. Claro. Também. A professora Tangriane, ela é professora titular do Departamento de Agrárias, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco. A professora Tangri é agrônoma também, formada pela UFPR, tem um mestrado em Ciências do Solo e doutorado em Agronomia, produção vegetal, né, com foco em produção vegetal pela UFPR e também pelo INRA da França. Então, a professora Tangriane foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em adubação de sistemas, mais ou menos, acho que uns 10, talvez um pouco mais anos atrás, eu ouvi falar. E é aquela coisa bem impactante a primeira vez que a gente escuta falar em adubação de sistemas, né? Começa aí pela questão da adubação de pastagens, a professora vai dar bastante detalhes para a gente hoje, mas em relação ao não parcelamento das doses para a gente que estava saindo da faculdade, era uma coisa que sempre impactava, né, essa questão de parcelar a dose para adubar principalmente gramíneas e tal. Então, foi uma coisa bem impactante, aí eu comecei a conhecer um pouco melhor, estudar um pouco melhor e ver os resultados que o pessoal aí no sul do Brasil, lá no Paraná, principalmente, vem obtendo. E realmente é um fator extremamente importante. É importante ressaltar, né, que quando se fala em intensificação sustentável e sustentabilidade dos sistemas, quando a gente fala em adubação de sistemas, é o que há hoje de mais novo. A gente não pensa só em adubação de culturas, né? Pensa na adubação como um todo. Então, é uma tendência mundial hoje, né, essa questão da preocupação com o uso eficiente dos insumos. E hoje a Prof. Tangri vai trazer bastante dos resultados para a gente que eles vêm obtendo lá no Sul em relação a isso. Então, é uma grande felicidade, Tangri, a gente estar aqui com os estudantes da UFV, os estudantes seus da UTFPR, seguramente várias outras universidades, está te recebendo aqui hoje, né, no curso de agronomia e também engenharia agrícola e ambiental, e tem também da florestal, que são nossos alunos aí da disciplina FIT 456 da agronomia, e inclusive convidar, né, aos colegas, depois que precisarem assistir essa nossa conversa, se precisarem obter alguma informação, vocês podem me escrever posteriormente, que eu passo o link da conversa para vocês, tá bom? Então, Prof. Tangri, eu gostaria de passar imediatamente agradecendo a tua disponibilidade fora do horário de estar conversando aqui com a gente hoje, e passo de imediato a palavra para você. Tá bom, Tangri? Vamos lá, Raquel, então. Deixa eu ver se eu consigo maximizar. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Vamos ajeitar as coisas. Beleza. Então, né, Raquel, eu primeiro queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelas palavras carinhosas, né?
A gente nessa vida aí acabou se encontrando em várias situações, né, Raquel? Você trabalhou com a Laís aqui no Paraná, né? E a gente tem vários colegas, vários amigos e alunos nossos que acabaram se entrelaçando, né? Então a gente tem um histórico muito legal, né? Eu fico muito feliz de poder estar trabalhando com você, né? Da mesma forma, eu não comentei aqui ainda, né, mas a professora Tangriani é um grande exemplo, não só profissional, como de pessoa, né? Então, além de ser uma grande referência, como pessoa, tenho uma grande admiração por ela, e então, por você, né, Tang? Claro. Então, espero que a gente continue trabalhando em conjunto e cada vez mais com orientados em comum, que nem é o caso do Renan Marrero. Claro, certamente. O primeiro orientado em comum que está nos escutando. Passando essa pandemia, a gente certamente vai poder ter muita coisa para trocar, né, pessoalmente. Em compensação, essas oportunidades aqui, a gente está fazendo o ensino à distância, né, fazendo essas parcerias à distância, são extremamente importantes, né, Raquel? Então, isso a gente ganhou e aprendeu muito com É verdade. com a pandemia, né? Veja aí, você já está uma difusora de palestras, né? Estou aprendendo tanto, estou aprendendo. Está com um canal aí de palestras. E quando que a gente, se não fosse essa ocasião, né? Se não fosse isso, nos obrigar às palestras remotas, quando que eu ia conseguir trazer a professora Tangriani, professor Paulo Carvalho para Viçosa? Então, é uma grande oportunidade. Então, é muita honra, né? Então, né, Raquel, quando você me convidou para participar aí, eu fiquei pensando o que a gente poderia abordar, né? E aí eu resolvi mais ou menos, como você nos falou que a conversa, acho que eu vou ter que pegar o outro aqui, porque aqui vai ficar espelhado para mim. Continua me vendo aí, né? Sim, Tang. Uhum. Tá, como você falou, né, a conversa nossa é adubação de sistemas, né? E a adubação de sistemas é algo que 10 anos a gente estava trabalhando, né? Eu diria que ele começou lá em 1998, 99, tá? Embora a inspiração, em 98, 99, no doutorado com o professor Aníbal, na Federal do Paraná, mas a inspiração propriamente dita, ela veio do pessoal do plantio direto, né, Raquel? Que já vinha trabalhando, o João Carlos Moraes de Sá, que vinha trabalhando com a antecipação de nitrogênio em aveia em rotação de culturas no sistema de plantio direto, certo? Então, Perfeito. Quando eu fui para a Federal do Paraná, eu pensei, se dá certo na lavoura, né, só, até 98 eu só trabalhava praticamente com grãos, não sabia nem como, né, era uma criação de animal. E a partir de 98 eu comecei a juntar essas duas áreas, né? Animais e solos, propriamente dito. Lógico que tem planta. A UFV também, eu acho que faz uns 30 anos, lá é Viçosa, né? Sim. Não, agora ela vem, mas faz uns 30 anos que eu fui aí, né? Eu fui num congresso de solos aí, linda universidade, maravilhosa, né, Raquel? É lindo, mas você veio aqui quando era bebê ainda. Não, e vocês aí, a maioria nem era nascida. Nos acompanha aqui na live, Tangri, o professor Lino. O professor Lino é um dos precursores aí na região, junto com o professor Hernani, que é do Sul também, de plantio direto. Ele é da área de plantas daninhas, ele está nos acompanhando hoje aí. Opa, então temos colegas também do plantio direto, né? Apesar que agora eu já me distanciei um pouco do plantio direto, né? Mas, de certa forma, todos... Esse é um princípio, um pilar, né? Quando a gente faz a integração lavoura-pecuária, um dos pilares é plantio direto, né, Raquel? Eu não sei como é aí, mas a gente, aqui no Sul, tem a questão de fazer, muitas vezes, a incorporação da semente, né? Com uma gradagem de inverno. E a gente tenta não fazer isso porque tem um prejuízo, né, por questão de solos, né. Mas assim, estou um pouco mais afastada, né. Atualmente eu sou professora, né, da UTFPR, a disciplina é fertilidade do solo na graduação, e eu tenho disciplina de ciclagem de nutrientes no mestrado e doutorado, né. Estou com uns alunos aí desenvolvendo, a gente nunca para, na realidade, isso é muito bom. E acaba tendo todo esse contato, né? Como você disse, um vem para cá, outro vai para lá,
Aproveito e convido vocês para visitarem, se tiver interesse. Volte e meio, tento produzir algum material nesses canais do Instagram, Adubação de Sistemas, Facebook, Adubação de Sistemas Agropecuários, e no YouTube, Adubação de Sistemas, tá bem? Fica aí o convite. Ótimo, tem muito conteúdo interessantíssimo. Porque às vezes o pessoal pergunta, né, Raquel, não tem conteúdo. Outras palestras. E tem no GISPA também. Tem no GISPA também. Então tem vários, podem entrar, e às vezes o pessoal, vários alunos me perguntam, não tem conteúdo. Na realidade não tem um livro sobre adubação de sistemas, né? Que a gente deveria fazer. São vários assuntos que estão espalhados, sabe? Mas a gente acha muito importante esse tipo de assunto começar, né? Principalmente aqui na UFV, que é uma das melhores faculdades de agronomia do Brasil. É uma outra aí, né, por sinal. Mas é uma das melhores, mas não tem essa visão ainda, ou não tinha até então essa questão de sistemas, né, da visão de sistemas, mas a visão de culturas. Então os profissionais que saem daqui saem muito com essa visão de especialista em cultura, e falta essa questão da integração mesmo. Em todos os sentidos, né? E a gente fica muito reduzido, reducionista mesmo a abordagem. Nada contra, eu sei que existe muitas vezes necessidade, o pessoal que é especialista em determinada cultura, mas a gente acaba perdendo toda a potencialidade do sistema. Então a tendência foi mais ir para essa área de sistemas, né? E tentar enxergar a área de produção agropecuária como ela seria na natureza, entre aspas. Tentar atingir o mais próximo do que ocorreria na natureza. Esse é um dos princípios que a gente tenta levar, né? Então, as origens foi, né, a da adubação de sistemas. Existem 2 grupos que nos dão sustentação. O GISPA foi um grupo formado em 2002, registrado no CNPq. De novo, vocês não deveriam nem estar nascidos. Então, em 2002, nós registramos no CNPq esse grupo Interação Solo, Planta, Animal, que era justamente, já tinha na sua base essa ciclagem de nutrientes. Naquela época a gente não chamava de adubação de sistemas, né? Adubação de sistemas foi algo que foi amadurecendo, e é justamente essa ciclagem que a gente busca de nutrientes do animal. Não necessariamente tem que ter animais, mas o animal é um catalisador desse processo, ele enriquece muito esse processo. E tudo que ocorre aqui no solo, cada cultura dessa deixa uma memória, deixa uma cicatriz. E pode ser uma memória boa ou um pesadelo, né? Então a gente tem observado, hoje, a gente está em fase, não sei aí, mas aqui nós estamos com safrinha em nossas áreas, né? Safrinha de milho e de feijão. Então tem áreas nessa estiagemzinha aí que a gente está tendo, tem áreas que a gente vê o milho pendoando, que está numa situação terrível, e tem áreas que a gente vê que o milho está conseguindo passar, sabe? Não bem, mas está bem melhor. Logicamente, isso já é a memória do solo que está falando, né? Nesse solo em que o milho está sofrendo mais a estiagem, provavelmente ele não aprofundou suas raízes. Não aprofundando suas raízes, ele não consegue achar água, né? A reserva de água mais profunda. E aí isso é bem nítido, sabe? Então, cuidar com essa parte. Entendo. Aqui tu perguntou, né? A gente está também nessa linha, mas teve esse ano e acho que o ano anterior foram muito bons em termos de distribuição e de chuvas, e aqui a gente está ainda com precipitações até agora. Então, favorecendo bastante a segunda safra de milho aí, principalmente nesse ano. Aqui está complicadinho. E aí, isso tudo, né, Raquel, acaba fazendo que... E aí vocês têm um solo mais arenoso, né? Os nossos solos são argilosos, então eles deveriam ter uma capacidade de reserva muito maior de água, né? Infelizmente, a gente tem observado camadas de impedimento, eu classifico como camadas de impedimento física, né? Em que você não tem a continuidade dos canais, aqueles bioporos de raízes que aprofundam. E aí a raiz do milho, por mais agressiva que ela chega, do feijão, né, coitadinho do feijão, chega até um ponto e não consegue descer mais para captar um resto de água que tem. Isso nas áreas de plantio direto também? Tudo plantio direto, porque são áreas boas. Só que é falta de rotação de culturas, né? Veja, não basta só o plantio direto, é soja, sabe? Soja, safrinha de milho, soja, safrinha de feijão.
E aí complica. E quando é safrinha de feijão é pior ainda, porque o resíduo que é deixado é bem pequeno. Então A isso gente tudo está vai somando, sabe, Raquel? perfeito. Ótimo de teres colocado isso. Depois é uma discussão que a gente vai retomar no final. Eu não vou ficar te Não, interrompendo. pode falar. Ah, eu prefiro, Raquel, né? Viu os colegas, os alunos, quem quiser fazer um comentário, não ficou claro, pode me interromper, né? Eu prefiro, né? Eu prefiro Não, conversa. tranquilo, tranquilo. Tá, e a Não, gente vai atingindo, porque às vezes. a gente vai até às 9, então. E a gente vai indo, sabe? Porque é melhor a conversa do que às vezes eu querer passar todo um conteúdo, né? Então a Com gente certeza. vai Não, indo. tá bem, então. Tá? Nesse sentido, então, Tangri, por exemplo, a gente está aqui com a questão, a gente tem o feijão como uma cultura muito importante, né? Então, o que acontece muito, que a gente observa muito, é o sistema de produção com a primeira safra com milho silagem Uhum. e a segunda Nossa. safra com feijão. Nossa, que E tristeza. aí a gente conversa muito com os técnicos, necessidade de utilização de culturas de cobertura. Mostrei outros dias o valor de exportação da cultura do milho, né, para silagem. O pessoal fica duvidando dos valores que a gente coloca, sabe? Não, mas não é tanto. Nossa. E ainda o problema agrava muito por causa dessa combinação, milho, silagem, mais feijão. Então a gente começa a estudar focado nesses sistemas, exatamente, estudando culturas de cobertura para suprir principalmente a questão de macroelementos e carbono nessas áreas, né? E complica. Tem um ex-aluno, um ex-orientado meu de doutorado, que é agricultor aqui, né? E ele, esses dias, estava numa banca nossa, ele é produtor rural, né? E ele falou, Tangri, eu tenho evitado de fazer feijão. E o feijão é uma cultura que dá dinheiro, mas ele mesmo deu o depoimento que reduz muito a capacidade de produção do solo. Então, tudo isso, né, Raquel, a gente tem que ficar bem antenado, né? O que eu estou fazendo no meu sistema não é só adubação propriamente dita, né? Mas um conjunto de práticas que vão levar à maximização de todos os insumos. Seja ele, né, eu ter uma rotação de sistemas, ter cobertura vegetal suficiente, que vai reduzir a infestação de ervas daninhas, vai reduzir meu custo com herbicidas, né? Eu posso ter um manejo de pragas mais adequado. Então, tudo isso vai casando, mas se eu começar a fazer falta de rotação de culturas, falta de plantio direto, revolvimento, né? Mesmo que seja lá um subsolador para tentar descompactar, né? Camadas superficiais, isso tudo tem seu preço, sabe? No histórico da área tem um preço muito alto, no que a gente tem observado, né? A questão também das frações de matéria orgânica e tudo isso, né? Aí você tem que compensar com dinheiro. Tem que compensar com dinheiro, colocando adubo em maior quantidade, né? E aí complica. Com o dólar do jeito que tá proibitivo. Então vamos pensar em coisas para otimizar, né? A gente, né, começou, como eu te falei, a gente não começou falando a adubação de sistemas, né? A gente começou, na realidade, tentando estudar ciclagem de nutrientes, certo? E aí o que acontecia, né, Raquel? Eu falei para vocês que isso nascia do sistema de plantio direto, essa origem, né? Então, essa foto aqui é de uma área, ó, você vê, tinha esse resíduo de aveia nessa área, tá? Aí foi plantada a soja, saiu a soja e veio o feijão. É uma área aqui perto da minha casa, aqui, no campo. E eu vou andar de bicicleta e fico tirando foto, né? E aí vocês veem que essa área daqui da soja, né? Ela tá com feijão agora. E essa área aqui que tem o milho é a área o experimento de plantio direto da Lutécia. Não sei se você chegou a conhecer a Lutécia, a doutora Lutécia. Isso. A gente fez aquele congresso de sistemas integrados e ela estava lá. Isso, ela que está coordenando, era o experimento que originariamente foi concebido pelo Calegari, né? O doutor Calegari também, que é do IDR, o Desenvolvimento Rural Regional Rural do Paraná, mudou de nome, né? E aí eles têm esse experimento, é o experimento de maior duração de plantio direto do Brasil. Ele está desde 1986, tem comparando o plantio direto com convencional. O Renan já foi coletar solo ali, né? E aí o que acontece, né?
a gente está estudando essas situações, né, Raquel? Então, estudando em que sentido? Então, olhamos normalmente para as culturas de cobertura como um potencial de proteção para o impacto da gota de chuva. Né? Isso era constante, né? Eu era agrônoma quando eu estava lá em 1985, 90, que o plantio direto começou a surgir no Brasil. 85, 86, acho que nós tínhamos 2 milhões de hectares de plantio direto no Brasil, hoje nós temos 36, né? Então imagine. Aquela época era porque tinha que ter uma proteção, uma cobertura para o impacto da gota de chuva, para a gota de chuva não assolar essa terra, né? Mas só que daí muito era deixado de lado e foi deixado durante muito tempo o quanto de nutriente tem nessa palhada. Se a gente for ver, foi estimado, né? Essa palhada tinha 8,5, né? 8 toneladas e meia de matéria seca por hectare. É uma produção grande. Isso daqui foi sem adubação nitrogenada, nada. É cultura de cobertura, quer dizer, uma cultura bem conduzida. É grande. Eu vou dizer para vocês que, em geral, aqui plantas de cobertura aveia dá de 5 a 6 toneladas por hectare. Sabe quanto que deu para nós aqui? Quanto? 16. Nossa, de aveia. Com irrigação, né? Ah, mas é. Né? E aí, pegando e agora você imagine quanto que você tem de nutriente, né? Porque, ó, se eu aqui tinha 8 toneladas, tinha 88 quilos de N, certo? Tinha 13 de fósforo. Nossos solos, o de vocês deve extrair muito mais fósforo, porque tem menos retenção, né? Por causa dos óxidos e hidróxidos que nós temos aqui. 207 quilos de potássio, Raquel. Certo? Então, uma coisa que me chama a atenção aqui, o que é? 88 quilos por hectare de nitrogênio nessa palhada, só na palhada, vou começar pelo KCl, os 207 quilos de potássio equivale a 416 quilos de KCl por hectare, tá? O ano passado que eu fiz essa apresentação dava 790. Eu acho que deve estar mais ou menos em R$ 1.000, isso daqui não deve ter modificado muito. O que eu tenho nessa palhada armazenado por hectare. E o produtor muitas vezes não para pensar que tem isso daqui armazenado nessa palhada. E o potássio tem aquela característica, depois eu vou mostrar para vocês, ele não tem retenção nenhuma, ele não tem nada. Essa palhada com 207 quilos de potássio, ou 416 quilos de KCl por hectare, equivaleria, é como se você tivesse colocado os teus 400 quilos por hectare de KCl. Ele vai ser liberado, certo? A ureia equivale a 196 quilos por hectare de ureia, esses 88 quilos por hectare de nitrogênio. O que eu diria para vocês? Muito produtor, se fosse milho, né? Aqui no caso, muitos produtores não colocam isso de ureia. Eu recomendo normalmente de 120 a 150 quilos de N por hectare, que daria os 300 quilos. Muitos produtores não colocam essa quantidade de nitrogênio. Só que a gente sabe que a aveia tem um problema de ter CN alta, então retém esse nitrogênio, não vai liberar tão rapidamente quanto o potássio, certo? E de fósforo, que é o que tem menos, mas é o que a planta precisa menos mesmo, nós temos 26 equivalentes, né, de DAP, que daria R$ 73. Então, nessa palhada, além dela ter esse fator proteção, ela tem um fator armazenamento de nutriente, que vai ser liberado conforme a característica de cada nutriente. Se a gente for ver o que acontece, vejam aqui, ó. Eu estou aqui, ó, decomposição da matéria seca, né? Quantidade de matéria seca de 0 e 150 dias após o manejo da cultura de cobertura. Eu estou comparando aveia e ervilhaca, cultivado em sistema de plantio direto. Esse é o experimento de plantio direto ali do Iapar. Então, como eu mostrei para vocês, eu comecei com 8 toneladas de aveia, né? E aqui, quando era, né, 151 dias após, eu estava com 2 toneladas. Então, durante esse tempo, esse material estava cumprindo o papel dele de fazer a proteção do solo. No caso da ervilhaca, eu tinha 6 toneladas e também caiu para umas 2. A gente tem uma tendência de achar que os nutrientes são liberados na mesma intensidade que ocorre essa decomposição da matéria seca. A matéria seca está desaparecendo e eles estão liberando. Mas não é verdade, né? Se a gente começar, vejam aqui as curvas de decomposição da aveia e da matéria seca. A aveia começou com mais, né? A matéria seca tinha um pouco menos de matéria seca sob solo, a ervilhaca, desculpem.
Ela decompõe mais rápido, logicamente, porque tinha nitrogênio, né? Muito mais rápido. Mas vejam que a liberação de potássio de ambos os materiais não diferencia. Com 20 dias após o manejo, após a dessecação, por assim dizer, eu já tinha liberado dos meus resíduos 150 quilos de potássio, certo? Por hectare. Tá bem? Então, se vocês forem olhar isso daqui, né? E 80 dias eu tinha 200 quilos de aveia e quase 180 quilos de potássio na ervilhaca. Tá bem? Então, tudo isso é muito rápido. Olhando esse perfil aqui, nós sempre nos perguntávamos, eu preciso jogar potássio constantemente? E aí vocês me perguntam também, a gente vai poder aprofundar, o que acontece em um solo arenoso, né? E aí eu digo para vocês, guardem só essa imagem. Essa situação é muito mais importante no solo arenoso. Então, porque aqui, além de eu ter essa reserva na cultura de cobertura, eu tenho uma reserva no solo, porque eu tenho uma CTC elevada. Eu consigo ter grandes quantidades de potássio armazenado no solo. Vocês aí em solos arenosos, o meu pool de reserva de potássio é a palhada. Por isso que é muito importante. E quando você levanta essa questão, Raquel, de não ter palhada por causa do milho silagem, na sequência uma cultura que é o feijão, que tem pouca palhada, por assim dizer, é muito mais preocupante do que para nós aqui. E depois nós podemos aprofundar isso, sabe? Ingrid vai falar um pouquinho da questão de consórcio também, porque aí tenho dois Guilhermes orientados meus que estão na live. Um deles vai conduzir o TCC e eu estou propondo para ele estudar a mistura de aveia e ervilhaca. Opa, nós temos... para antecessão como cultura antecessora da soja. Isso. E eu acho que a gente vai ter resultados bem importantes utilizando essa mistura aí, principalmente com a questão da leguminosa na área. E aí comparar com diferentes sistemas, ela em monocultivo, a aveia em monocultivo e não ter cobertura, por exemplo. Isso. Ó, Raquel, já vou te adiantar que você vai ter resultados excelentes, se acontecer mais ou menos que nem tem acontecido conosco. Tá? Ótimo. Uhum. E assim, a gente já... E você diz que são culturas de cobertura, não é para pastejo, Raquel? Infelizmente, a gente ainda não tem, né? Mas eu acho interessante, a gente tem que começar. Tem que começar de algum jeito. A gente tem feito simulação de pastejo aqui, né? Com roçada, a gente sabe que é bem longo. Mas mesmo cultura de cobertura, Raquel, é bem interessante você avaliar, sabe? Porque vocês aí também tem muita gente que não faz com pastejo, né? Então você vai avançando. Eu vou aqui, quando dá, eu faço pastejo, sem pastejo e vou indo, né, Raquel? Isso. Então, o nitrogênio, como era de se esperar, vejam aqui, ó. Ele vem, 20 dias é liberado, daí começa algo que a gente chama de até uma quedazinha, que são as imobilizações, né, na veia. Ele é imobilizado, enquanto que a ervilhaca, vejam, é um crescente. Ela chega aos 140 dias liberando 120 quilos de N, e a nossa veiazinha lá, embora tivesse bastante, a coitada só liberou 50, 60 quilos. Por quê? Justamente por causa dessa questão de puxar o nitrogênio do solo, e não deixar que o nitrogênio seja liberado, porque nós temos alta CN, o micro-organismo vai atacar o carbono dessa palhada de aveia, que tem alta CN, e vai precisar pegar nitrogênio do solo. Então, não é liberado o nitrogênio. Já na ervilhaca, que tem baixo CN, a gente vê uma liberação de nitrogênio tranquilo. Então, isso é um fator que você não vai acontecer para você no teu experimento, quando você fizer uma mescla. Você vai estar com uma curva mais ou menos aqui no meio, Raquel, diria. Tá? Você vai dizer, o pessoal pode dizer, mas por que eu vou pôr leguminosa antecedendo a soja? Se para nitrogênio talvez não seja tão importante, ela tem uma importância sim, ela é muito importante porque o que a gente tem observado, principalmente nesse experimento de plantio direto do IAPAR, é que além da imobilização de nitrogênio, ocorre uma forte imobilização de fósforo pelo micro-organismo, né? Então, solos que têm uma relação, vamos dizer, que não estejam recebendo tanto nitrogênio, e a soja, infelizmente, não é uma planta que traz grandes aportes de nitrogênio, ela consegue mal e mal se garantir a produção de grão, né? Os resíduos dela são altamente lignificados, ela não dá uma resposta tão forte que nem da aveia, da ervilhaca, por exemplo.
E aí a gente tem visto que essa mescla e a presença de nitrogênio, seja nitrogênio reativo, né, nitrogênio de adubos ou de uma leguminosa, ela tem um fator importante também no fósforo. Nesse caso aqui a gente não viu muita imobilização, né? Só que, ó, vejam, 20 dias ele dá uma paradinha na veia, daí começa a liberar de novo e assim vai, né? Mas eu já vi situações em que fica negativo, dá uma liberada de fósforo e ela baixa aqui, por quê? Porque tem pouquíssimo fósforo e o micro-organismo precisa de nitrogênio e de fósforo para exercer sua atividade de consumo de carbono, né? Que é o carbono que vai fazer todos os processos de formação dos micro-organismos. Então, falando de potássio, eu quis pegar essa parte aqui do potássio com vocês também, não é uma área de integração lavoura-pecuária, depois nós vamos falar mais de integração lavoura-pecuária, mas eu quis pegar um exemplo porque é um solo arenoso, tá? Isso daqui é a Fazenda Primavera, né? Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, certo? É uma área em que um experimento, esse foi meu sobrinho, o André Assman, que tem uma empresa lá que faz agricultura de precisão, então ele estava acompanhando essa área por lá, e a gente acabou fazendo, né, esse experimento nessa área. Se a gente for ver, era um solo do Mato Grosso, né? Neossolos quartzarênicos, vocês têm esse tipo de solo aí, Raquel, ou não? Acho que tem, né, neossolos. Sim, sim, não é tão representativo, mas tem também. São solos, os solos. Né, são solos pobres, né, difíceis de se trabalhar. Então, se vocês tiverem uma ideia, vejam, a CTC 6, já é uma CTC até que não é tão ruim, né? Mas a gente trabalha aqui com CTC 12, né, Raquel, não sei qual. 10% de argila, nós trabalhamos com 60, 70. Então, eu quis trazer esses exemplos. 0,11... Oi, pode falar, Raquel. E ótimo, Tangri. É excelente, porque o pessoal fica dizendo, o pessoal meus alunos aí, mas a senhora traz coisa do sul, não serve pra gente aqui. Isso. Então, muito bom que você esteja trazendo também exemplos com solos arenosos e com um ambiente parecido para eles verem que, acreditarem quando eu falo, prestem atenção no processo, talvez não tanto nas espécies que a gente está falando, mas como acontece o processo, né? É o mais importante de tudo. Porque assim, né, Raquel? Então, por isso que eu falei para vocês, né? Para vocês guardarem aquela questão da reserva de potássio na palhada, certo? Nesse tipo de solo é fundamental, tá bom? Dá para fazer a ciclagem, dá para cuidar para não ter lixiviação, mas nós temos que pensar na palhada, feito? E aí é baixo mesmo, potássio era baixo, né? Vocês vão ver aqui, ó, que tem umas áreas 0,10, 0,12, 0,16, né? E a gente tem, vamos dizer, o que a gente fez? Eles lá dia 15 de abril de 19, eles plantaram a braquiária brisanta. Esse é usando a braquiária como cultura de cobertura, tá? Não foi testejada. Aí, 90 dias após o plantio, foi aplicado KCl na braquiária. A gente fez um tratamento de 0 e 200 quilos, não, 120 quilos de K2O, né? Dá uns 200 quilos mesmo de KCl por hectare, para a gente fazer essa antecipação da adubação potássica, tudo de uma vez só, né? Se você for, como você diz, né, Raquel, o pessoal, quando a gente fala isso, fazer essa adubação em solos arenosos, já veio uma chuva de indagações do tipo, mas vai lixiviar, vai perder, né? Essa é a conversa, né, Raquel? É a lógica, né, das pessoas. E tem uma lógica, né? CTC baixa, potássio mais 1, vai cair ali no solo, não vou ter onde segurar esse potássio no solo, certo? E aí a gente foi desafiar, né? A gente pensou, vamos antecipar, vamos deixar uma sem antecipação, uma área sem antecipação e outra com antecipação, tá? Então ficou mais ou menos... Pode falar, Raquel. Não, tô te ouvindo, falei perfeito só, entendido. Então, qualquer pessoa, viu? Gente, podem me interromper, só levanta a mão, Raquel, você me ajuda e acompanha, né? Vocês podem interromper, pode fazer a qualquer momento. Aqui a foto quando estava sendo aplicado o KCl, 90 dias após o plantio da braquiária, vejo que ela está vegetando ainda. Então, por que é importante nesse momento aqui? Porque a planta vai absorver esse potássio, eu apliquei, certo? A dessecação da braquiária. E como que ficou?
Mesmo assim, o potássio, eu não esperava essa resposta, mas vejam que onde foi aplicado 120 quilos de K2O por hectare, que equivale aos 200 quilos de KCl, a gente conseguiu produzir 7,4 toneladas de matéria seca de braquiária, onde não foi aplicado 6, que também já é uma produção boa, né, Raquel? Aí, se vocês forem ver, né, o plantio da soja foi dia 13/11, tá, de 2019, vocês podem ver os gráficos de precipitação aqui, né? Teve uma época, depois que a gente aplicou o KCl, teve uma época de praticamente pouquíssima chuva. Aqui começa as chuvas e no dia 13 de novembro foi plantada a soja, tá? A cultivar foi a Pioneer, né? E aí, como que ficou essa soja? Então, vejam aqui, ó. Vamos lá, potássio na soja foi aplicado, então o plantio foi dia 13, né? 240 dias após esse plantio da nossa braquiária, a gente fez adubação de potássio na soja em subparcelas. Aí a gente fez dose crescentes, tá? Como que a gente fez? Vejam, deixa eu dar um zoom. Essa foi a área que na braquiária nós não aplicamos potássio, então aqui é 0 potássio na braquiária. E essa foi a área, né? Nós tínhamos 4 blocos, onde foi aplicado 120 kg de K2O por hectare ou 200 kg de KCl por hectare. Cruzando isso, nós viemos com as subdoses de potássio na soja. Então, como que foi? Nesse que não tinha 0, eu vim com 0 de K2O na soja, 30 de K2O, 60 de K2O e 120 de K2O. A mesma coisa aqui, 30, 60, só que foi inverso, onde tinha potássio. Esse 0 aqui é 0 de potássio na braquiária e 0 de potássio na soja. Confere? Esse 0 aqui é 120 de K2O na braquiária e 0 de K2O na soja. Então, aqui é onde vem aquela situação que todos falam. Você jogou 120 quilos de potássio? Não, de potássio vai dar uns 110, 100 quilos de potássio. Esse solo não vai aguentar, vai lixiviar todo esse potássio. Nós queríamos ver se ia lixiviar mesmo. Então, é aqui que eu vou olhar, né, todas as parcelas em 0, para ver se ela está tendo produtividade elevada. Se essa soja tem produtividade elevada, significa que o meu potássio está aí, porque era o tratamento diferencial. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Certo? Soja, sacos por hectare. Eu representei aqui em sacos por hectare, porque foi feito por uma palestra, né? E aí a gente vê claramente o quê? Vejam, 60 quilos, 60 sacos por hectare foi obtido quando? Quando eu apliquei 120 quilos de potássio lá na braquiária e não apliquei na soja. O que acontece quando eu não apliquei na braquiária e na soja, né? Porque aqui são as doses da soja. E aqui é 0, o verdinho é 0 na braquiária. Deu uma redução significativa. As outras, vejam que mesmo quando, né, eu começo a aplicar as doses crescentes, vejam que não tem resposta a essas doses comparativamente à primeira aqui, mesmo no 0. Tá? Teve até uma queda. Então, o que a gente... Primeira conclusão, só da produtividade a gente já tira que realmente esse potássio passou, né? Onde que foi lixiviado? Como que conseguiu passar? Como que conseguiu assegurar essa produtividade? Outra coisa que a gente chama atenção é que teve veranicos durante o cultivo da soja, tá? Então, tivemos problemas com falta de chuva durante o cultivo dessa soja. Se vocês forem ver, essa é a foto da área que produziu 6 toneladas por hectare de braquiária, que eu não tinha aplicado potássio na braquiária. E vejam a soja, que produziu as nossas, né, foi 60 sacos, né, por hectare, onde eu tinha aplicado potássio na braquiária. Vejam que visualmente essa soja está mais independente da dose de potássio aplicada sobre a soja. Então, vocês vão ver o quê? Que essa soja aqui, do lado de receber o potássio na braquiária, está numa situação bem mais bonita. Eu vou passar... Vocês estão vendo o videozinho aí? Não, tanto. Tá. Então, o meu sobrinho foi lá, quando estava nessa fase do veranico, ele foi lá justamente para mostrar
O que era o efeito dessa aplicação antecipada? Os 200 quilos, aqui está errado, é 200 quilos 120 de K2O, 200 de cloreto de potássio, tá? É o que acontece? Como estavam cada uma dessas situações, né? Essa daqui é a parte onde foi aplicado os 200 quilos de cloreto de potássio na braquiária, certo? 200 quilos, né? Que dá os 120 quilos de K2O, tá bem? E aí ele vai seguindo aí nas curvas, né? Nas parcelas, e logo ele entra na parcela, ó, tá quase entrando, tá passando de uma curva, aí tem uma divisão, e ele tá entrando na parcela onde não foi aplicado o potássio, na braquiária. Então a gente consegue ver, né, se vocês, né, tiverem o olho um pouco treinado, aqui na curva vem um pouco de potássio, mas aqui, ó, sem aplicação antecipada de potássio, a soja estava sofrendo muito mais pela seca, pelo verão. Foi igual, né, Tangri? O nitrogênio foi igual na braquiária. Nitrogênio, acho que eles nem aplicaram nitrogênio na braquiária, porque era uma braquiária de cobertura, né? Mas se tivesse aplicado o nitrogênio, bem lembrado, isso daí seria melhor, tá, Raquel? Eu tenho certeza que essa estabilidade seria melhor. Deu menos de 2 toneladas de diferença, né, da braquiária de produção. Isso. Seca. Provavelmente a raiz dessa braquiária que foi adubada, ela deve ter crescido muito mais, né? E possibilitou que a criação daqueles canais preferenciais, fazendo um caminho, né, inicial para que a soja onde recebeu adubação, que a braquiária foi adubada com potássio, entrasse mais e tivesse a raiz mais profunda para resistir à seca, tá bem? Todo mundo entendeu esse conceito? Tá muito visível, tá perfeito de ver. O nosso aluno aqui da grupo de fertilidade do solo, a Denis está perguntando em relação à calagem, se foi feita. Olha, Denis, eu acho que vou até buscar, mas eu vi que tinha um pouquinho de alumínio 0,1, mas era uma área de agricultura, então normalmente eles mantêm esses solos com a calagem de uma forma... E deve ter sido igual nas duas áreas, né? Se foi Sim, feito. Padrão em todas as áreas, tá? Assim, foi muito boa a pergunta, Denis, porque uma coisa que nós não podemos ter no nossos sistemas, tá? É alumínio. Vocês aí não tem muito problema tão sério com alumínio. Eu não falo nem de saturação por base. Saturação por base a gente consegue trabalhar aqui com 50%, tá? Mas se eu tiver alumínio, é a minha camada de impedimento mecânico. É a químico, desculpa. Certo? Então, o que acontece? Eu vou ter maiores. Se eu tenho 0,1 centimol de carga de alumínio de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, eu vou ter mais, certo? E aí começa a ter o impedimento da soja. A soja é uma planta extremamente sensível ao alumínio, né? Diferente da braquiária. A braquiária desce. Então, vamos dizer, se tiver um alumínio, até a braquiária vai descer. Mas a soja, aí mesmo que eu crie os canais preferenciais para mim, a soja na sequência descer, seguindo aquelas raízes que morreram da braquiária, ela vai encontrar a camada de impedimento do alumínio, que é uma camada de impedimento químico. Então, bem lembrado deles, esse é outro princípio básico, né? Alumínio tem que ser eliminado da área, tá? Aí eu vou voltar lá. Desculpem, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, né, a gente tem comparativamente também com potássio antecipado, sem potássio antecipado, a gente vê que o sistema radicular e o porte da planta é bem maior, né, nessa época. Essa diferença já resultou naquela diferença de produtividade que vocês viram, tá bem? Não sei se tem alguma dúvida, gente. Então, vamos lá. Aí eu vou entrar no nitrogênio. Aqui eu tenho outros videozinhos para mostrar, mas é que ele não estava funcionando muito bem aqui com o Prezi. Eu tenho que fazer, carregar assim como eu carreguei no outro. Mas eu vou fazer antes a conversa com vocês e depois a gente pode ir discutindo os vídeos, tá bem? Joia. Então, se vocês forem ver, agora nós vamos entrar no nitrogênio, tá bem? O que acontece? Aí vamos entrar em integração lavoura-pecuária, Raquel, finalmente. Desculpe, vamos boa noite, dando boa noite para o André, que chegou. Opa, André, chegou bem na hora. O Brunai aí. Isso. Esse daqui, então, essa primeira parte aqui até é do orientado do André, ó, por coincidência, Pablo. Foi um estudante de doutorado peruano, né, que foi orientado do André. E a gente fez esse trabalho lá em Abelardo Luz. Aqui já é solo
argiloso, né? Então é bem interessante. Eu só queria, essa lâmina eu fiz para chamar a atenção dessa parte. O nitrogênio fixado pelas leguminosas de verão e o residual da adubação nitrogenada da cultura de grão não é suficiente para assegurar a produção de gramíneas forrageiras de inverno, tá? Então, normalmente o pessoal acha que porque plantou soja, não precisa adubar a gramínea que vem na sequência com nitrogênio. Então, essa é algo que em todos os estudos que a gente fez ficou muito claro, inclusive com feijão. Tua cultura antecessora de verão foi feijão. Eu coloquei nitrogênio no feijão, né? O feijão é uma cultura que precisa, ainda que seja pouco, 100 kg de N por hectare, o feijão precisa de nitrogênio. O que acontece? E mesmo ela sendo uma planta bem menos fibrosa que uma soja, por exemplo, ele não passa esse nitrogênio para o azevém, tá bem? Ou para soja. Ou para braquiária. Ou para braquiária ou para aveia. Então, esqueçam. Não sei, Raquel, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, vou te falar, porque a gente tem a hipótese. Primeiro, por que não passa? Primeiro, no caso da soja, porque ela é uma cultura extremamente fibrosa e lignificada. Embora seja leguminosa, ela tem muita lignina, né, naquele ramo. Todo mundo sabe que aquelas folhas da soja, as folhas da soja caem antes da colheita. Ou seja, onde pode ter uma liberação rápida, já se foi. Quando eu faço o plantio, eu só tenho os toquinhos da soja, certo? Lignificado, não está liberando. Mas aí, como vocês fazem o plantio num clima mais quente, talvez vocês tenham um pouco maior liberação de nitrogênio dessas culturas, dessas leguminosas, do que nós aqui. Porque, veja, nós estamos fazendo o manejo agora, ou um pouco antes, e o que está acontecendo? Está entrando frio. Aí não tem coisa que decompõe esse material, né? Não tem água, não tem... Não tem água, tem pouca água, tem frio, e aquele nitrogênio vai ficando ali no material de cobertura. Então, vejam, esse piquete aqui, em que foi feita a aplicação de 200 quilos de nitrogênio, de uma vez só, Raquel, nossa velha conversa, né? Fonte ureia, cultura antecessora, feijão cultivado, foi aqui nesse lado aqui. Por outro lado, eu cultivei feijão sem nitrogênio, tá? E colocamos o azevém aqui, nesse caso, aqui eu estou com o exemplo do azevém do Pablo, que recebeu 200 quilos de nitrogênio por hectare, no azevém, no perfilhamento. Esse piquete aqui do lado, embaixo, que a gente consegue enxergar até entre linha, ele não recebeu nitrogênio no azevém, mas recebeu uma cultura antecessora 100 quilos de N no feijão. Então é nítida também a diferença, né? Ou seja, onde está mais claro, até recebeu adubação. No feijão. Feijão, tá. Mas não recebeu no azevém. Na fase pastagem. E aí eu lembro que isso era uma discussão nossa. E essa área aqui ficou pronta para a entrada de animais muito antes. Né? A gente ia ali, né, com o André, com a Denise, acho que a Denise, não sei se a Denise ainda estava conosco ali, né? E via essa área aqui e não podia colocar animais. Essa daqui já estava pronta para receber animais e essa não avançava. E aí o que acontece? Se a gente for ver a produção desse azevém, que foi um azevém Winter Star, foi semeado dia 16 de maio, né? O início de pastejo dia 18 de julho, principalmente por causa dessas parcelas que não receberam nitrogênio, e o final de pastejo dia 21/11. Foi longo, né? Tempo de pastejo. Mas veja, a produção de forragem acumulada foi 16 toneladas por hectare. A proteína bruta foi de 25,6 média, né? E essa daqui nós produzimos menos da metade, 6 toneladas por hectare, com proteína bruta de 21,6, certo? Mas aí, qual que é o principal resultado para os animais, no caso, né, Raquel? Então, se a gente for ver naquela área em que não foi aplicado nitrogênio na pastagem, que só estava o feijãozinho tentando passar um pouco de nitrogênio para esse azevém, o que acontece? A taxa de lotação contínua, né, não é a unidade por animais, foi 2,2 animais por hectare durante todo o tempo. Nessa que recebeu os 200 quilos, nós conseguimos manter uma taxa de lotação média de 5,4 animais por hectare, certo? O ganho médio diário, que tinha menos animais, era possível fazer seleção, 1,33 quilos por animal dia, aqui 1,26, que também não é pouco.
A carga animal, 778 quilos de peso vivo por hectare, a carga animal, 1.728. Aqui é muito importante que a gente tenha a capacidade de um solo de sustentar uma carga animal elevada, sem que o solo seja prejudicado. O ganho de peso vivo foi 342 quilos de peso vivo por hectare aqui, pouco, né? Para nós é pouco. E aqui foi 860 quilos de peso vivo por hectare. Acho que esse foi o maior rendimento dos experimentos que eu já fiz até hoje em ganho de peso vivo. Não sei o André, não sei você, Raquel, Denise. Se... Nossa senhora, bem alto mesmo. Eu não sei se vocês têm algum outro dado. Para mim, foi o maior, tá? Tem um trabalho, Tangri, se me permite, da UFSM, lá do João Restle, que testou categorias animal, bezerros desmamado, novilhos em recria e vacas de descarte. Sim. E os novilhos de recria ganharam tanto peso que chegou a 800 quilos de peso vivo, que nem esse trabalho aí, mas é um dado assim, seria quase que o máximo que a gente já viu até hoje de ganho em pastagem de inverno. Então, e aí isso daqui equivaleria tranquilamente a uma produção, se a gente for jogar, de 5, 6 toneladas por hectare de soja, fazendo a equivalência, né, Raquel, se não mais, e umas 15, 16 toneladas por hectare de milho, grãos de milho, tá? Então é muito importante, como a gente está falando de adubação de sistemas, é muito importante a gente também ter essa noção, né, de equivalência de produção. Porque, veja, na nossa região, é normal que essa área que poderia estar produzindo esses 860 quilos de peso vivo por hectare de animais, ficasse parada, né? Durante o inverno fica parada, recebe uma cultura de cobertura, beleza, fica lá, naquele... Quando o produtor poderia estar ganhando, né, 860 quilos, não sei quanto que está a arroba do... Tava mais de R$300 a arroba. Então, 300 reais, R$10 o quilo. Imagine, calcula aí quanto que está o rendimento dessa área. 8 mil reais por hectare. 8 mil, nem com soja, né? E aí, veja, eu não estou falando que você vai deixar de produzir a soja. Nós não estamos falando que você vai deixar de produzir o milho, certo? Nós estamos falando que você vai produzir o animal e vai produzir a soja e vai produzir o milho e vai produzir o que você quiser. Apenas nós vamos trabalhar o solo o tempo todo. E isso é um privilégio que só o Brasil tem, né? A gente não tem outro país do mundo que tem esse privilégio, pelo menos assim, de poder cultivar 1, 2, 2,5, 3 cultivos por ano, tá? E eu ouso dizer que esse tipo de situação aqui é muito mais rentável do que nós estávamos discutindo, né, Raquel? Das safrinhas, né? Com milho, certeza. feijão safrinha, soja, milho, safrinha, né? O risco de seca aqui tem, mas é bem menor, certo? De uma estiagem, é bem menor aqui com os animais, né? E aí não bastasse esse rendimento maravilhoso que a gente pode ter, certo? O que acontece? A gente vai para o rendimento do milho. Então, essas barrinhas em verde, o que é? É o resultado do Tato, né? André acabou de defender o doutorado, a gente está para publicar isso daqui. Mas veja, quando eu não adubei o milho, porque aqui em cima dessas parcelonas que a gente tinha de piquetes, 0 de N no inverno, né? Que agora a gente não tinha aplicado. Lembra aquele piquete da direita que produziu 300 quilos de peso vivo? Desculpe, o piquete da esquerda. E o piquete da minha direita que produziu 840 quilos, que recebeu 200 quilos de N por hectare. Esse aqui é o 0, que tinha só um animalzinho e produziu 300 quilos por hectare de peso vivo. Vejam, a produtividade desses piquetes, sem aplicação de nitrogênio no inverno, sem aplicação de nitrogênio no verão, foi de 10 toneladas. Essa é outra coisa impressionante. Aqui eu atribuo ao poder de um sistema de rotação potente que a gente colocou nesse solo. Tá? Independente de a gente estar fazendo adubação de sistemas, de ter animais, mas o fato de ter a inclusão dos animais, o fato de a gente ter rotação de sistemas, porque essa área era o 5º ano de cultivo. Nesse 5º ano de cultivo a gente fez praticamente de tudo durante o verão também, não foi só soja. A gente fez milho, a gente fez feijão, a gente até começou com sorgo pastejado. Então foi uma sequência de plantios, né? Não foi um monocultivo ou uma sucessão de culturas de verão. 10 toneladas de produção de milho sem nitrogênio durante um ano nos mostra o potencial que esse solo estava em nitrogênio total, certo?
O que acontece? Nesse piquete, quando eu coloquei 100, eu passei para 14 toneladas. 14 toneladas e meia, 15, 16, com 300 quilos. 16 toneladas de milho. Lembra que eu falei para vocês que aquela produtividade de peso vivo equivaleria a essa questão de umas 15, 16 toneladas de milho? É isso, né? É o nosso solo dizendo. Lógico que aqui eu tive um custo de produção bastante elevado. Se fosse hoje, acredito que seria proibitivo. Em compensação, quando eu trabalho com aquele nosso piquete, aqui só puxei o animalzinho de referência, que era aquele piquete que não recebeu nitrogênio, né? No inverno. O que aconteceu? O amarelinho é quando eu adubei no inverno, certo? E eu tinha todos esses animais, eu adubei com 200 quilos de N por hectare. Nesse caso, quando eu não apliquei nitrogênio no milho, eu consegui produzir 13.600, né? 13,6 toneladas por hectare de grãos de milho. Certamente, essa diferença aqui, os animais já pagaram aquele nitrogênio que eu apliquei. Então, agora eu só estou tendo lucro. Imagina, eu não apliquei nitrogênio nesse milho, que certamente o custo de produção do milho, o que mais pesa é a adubação, uma das coisas que mais pesa, agora com a cigarrinha, não sei, né? Também está aumentando esse custo de produção. Mas certamente, o nitrogênio na adubação é um dos elementos que mais pesa. Então, eu posso ter aquela produção maravilhosa de carne e posso ter essa produção muito boa de milho também, só com os 200 quilos lá no sistema, tá? Opa, desculpem. Deixa eu só mostrar. Deu 4 toneladas a mais. Só com nitrogênio que a gente chama residual, né, Raquel? Isso. E se vocês forem ver, né, essa diferença aqui, vocês vejam que que tem esse diacho? Ele não aumenta muito por causa das aplicações de nitrogênio, certo? Eu posso aplicar nitrogênio aqui, vejam que a resposta é bem mais tímida, ela não é significativa, essa resposta aqui no amarelinho. E a primeira resposta, a resposta significativa que eu tenho quando não foi aplicado nitrogênio, foi aqui. Essa foi uma coisa que a gente se debateu muito, sabe, Raquel? E a Denise está aí, o André está aí. Nosso primeiro cultivo de milho, que foi o cultivo que o Marcos de Bortoli e a Marciele acompanharam, né? Que conduziram, aí a Denise estava presente. Nossas produções foram muito tímidas, foram 5 toneladas por hectare, 6. Em parte porque teve uma seca, mas era o primeiro ano de cultivo de milho, né? A gente tinha cultivado pastagem, tinha cultivado o sorgo, tinha cultivado aveia e estava entrando com milho. Então o sistema ainda estava aprendendo, a gente estava ainda construindo o sistema. Com essas adubações constantes no inverno, a gente conseguiu construir um sistema extremamente produtivo, né? Chegar a uma produção de 14, 15 toneladas por hectare de milho, não sei qual que é a média de vocês aí, embora esse experimento tenha sido feito em Santa Catarina, a média de produção de milho do Paraná é 6 toneladas, 7 toneladas por hectare, que é uma média alta do Brasil, tá? Então a gente conseguiu o dobro, certo? E muitas vezes sem aplicar nitrogênio no milho. Aqui em média, assim, no nosso experimento, um experimento que não foi muito bem, deu 16. Mas em média é 20 toneladas, mais ou menos. Mas de grãos? De grão. Dá uma, né? Então vejam bem, o que acontece? A gente está, né, com essa produção e essas possibilidades de a gente trabalhar, né, com essas questões, tá? Não sei se vocês têm algum comentário aí. Um comentário, Tangri, principalmente que o pessoal da FIT 456, a gente discute muito a questão da importância da adubação nitrogenada, principalmente na pastagem, para estimular o perfilhamento, né? Uhum. Isso a gente tem um reflexo bem importante depois nesses resultados que a professora Tangriani está mostrando para a gente. Ou seja, mais perfilhamento, mais raízes, mais matéria seca e mais cobertura do solo. E também, abaixo do solo, muito mais sequestro de carbono, né, Tangri? E essa renovação de tecido, né, quando a gente está falando daí de integração lavoura-pecuária, né, Raquel, o que acontece? Você adubou, colocou nitrogênio. Você colocou animal, o que acontece? O nitrogênio, se bem falou, vai incentivar o crescimento da parte aérea e radicular.
O animal junto vai potencializar esse crescimento, porque vem com o crescimento compensatório das plantas, né? O animal removeu a parte aérea, vai brotar, removeu. Aí, junto para acompanhar esse crescimento compensatório, a planta começa a extrair mais nutrientes. Você tem animal, o animal come, passa pelo trato intestinal, grande parte volta na urina e no esterco. E aí, isso tudo acaba fertilizando, mas é uma fertilização muito mais importante do que, por exemplo, a fertilização de adubação. A fertilização de adubação, fertilizante propriamente dita, nos sistemas de integração lavoura-pecuária, ela tem um importante fator que é o quê? Que é uma homogeneização. Tá? No que eu digo isso? Porque normalmente o pessoal me pergunta, professora, mas você fala que vai ter, o animal vai ciclar, né, esterco e urina, mas ele ocupa 10% da área. Se a gente for calcular, né, os trabalhos têm calculado, de urina que atinge a área 10%, 20%, vamos dizer que atinge 20%. E os 80%, como que fica a ciclagem? Né? É uma coisa para se perguntar, tem lógica, certo? Mas o que acontece? Em sistemas de integração lavoura-pecuária, e a outra coisa que eu sempre respondo é o seguinte, uma área, vocês têm bastante pastagem degradada aí, não tem, Raquel? Muita, nossa. Então, adianta ter só o animal? Claro que não. Claro que não, né? Então, o que é a grande sacada? Né? Não estou falando só em integração lavoura-pecuária. É você elevar essas áreas de pastagem, seja na integração lavoura-pecuária, seja na pastagem em si, num nível do solo, num patamar com adubações. Né? Se você quer fazer um sistema intensivo, você tem que elevar primeiro as adubações, primeiro é eliminar alumínio, elevar uma saturação por bases, vamos dizer que seja 50%. Aí eu corrijo o potássio, corrijo o fósforo e começo a trabalhar com nitrogênio. Quando você fez todo esse processo, você começa a produzir mais planta, você começa a ter um crescimento compensatório e os animais começam a pastejar. O pastejo em si, veja, diferente da urina, o pastejo ele acaba atingindo toda a área. Né? Eu não sou da área especificamente de comportamento animal, mas eu diria assim, o pastejo em si, dependendo da pressão do pastejo, ele tem uma capacidade de atingir mais áreas do que a urina e o esterco. A partir do momento que eu adubei essa área como um todo, 200 kg de N por hectare, por exemplo, essa área vai estar crescendo e vai estar sendo pastejada como um todo. Então, os pontos de urina e de esterco, eu os classifico como um importante papel biológico. Porque é ali que vai fazer o quê? Que vai multiplicar populações de rola-bosta, que vai multiplicar populações de minhocas. É ali que eu vou ter um crescimento biológico de bactérias, de fungos, certo? É ali que vão ser pontos de seletividade, né? O animal não vai pastejar onde um outro, se eu tiver numa pressão de pastejo adequada, que vai preservar aquela área, que vai permitir como um abrigo para determinadas mesofauna, para bactérias, enfim. Principalmente os coprófagos, né, Tangri? Né? O trabalho do professor Jorge Jamur, que foi meu orientado de doutorado, foi muito interessante, porque a gente acompanhou na área lá de integração lavoura-pecuária, lá de Abelardo, a área de integração, Raquel, e do lado tinha uma mata, certo? O que acontecia? No inverno, no verão, era pastejo, né? Desculpe, no verão era cultura agrícola, aí a população de rola-bosta, de coprófagos, aumentava na mata. Porque a mata era uma área de escape desses coprófagos. A partir do momento que você puxava a integração lavoura-pecuária e colocava animais na área de agricultura, de pastagem, e daí vinha o frio, e aí nessa área de pastagem tinha alimentos, ficava nítida a migração desses besouros para a área de integração lavoura-pecuária. Então, isso é muito interessante, né? É realmente você trabalhar com a ecologia, né? Você tem que enxergar a tua propriedade como uma visão ecológica. Então, não é besteira, não, pedir para ter áreas, refúgios de mata. Né? Você não precisa ter toda a tua área
com a agricultura, mas é de extrema importância ter refúgios. Assim como na tua pastagem, no teu microcosmos lá da tua lavoura, você precisa ter refúgios, certo? Se você faz soja, aveia, sem pastejo, não tem um sistema de rotação, você reduz em muito a diversidade. Quando a gente coloca animal, a gente está colocando pastejo, a gente está fazendo toda essa diversidade, a gente cria microcosmos, a gente cria todo um sistema de sinergia, certo? Perfeito, Tangri. Ainda em relação a isso, né, que tu comentaste ali em relação à deposição de esterco na área e tudo, né, relembrando e retomando os resultados da professora Francine, né, ela determinou a produtividade da soja nessas áreas e encontrou ali quase o dobro de produtividade naquelas áreas. Lembrando que a deposição, se a gente trabalha no sistema de rotação ou de sucessão, ela necessariamente no próximo ano, seria muita coincidência aquela placa de fezes estar no mesmo lugar. Então, esse mosaico de deposição acaba sendo isso que a professora Tangriani comenta em relação a refúgios, né, em relação a manchas de matéria orgânica que vão estimular aí principalmente a atividade da mesofauna, né, Tangri? Exato. E assim, né, Raquel, às vezes eu fico assim, é a louca do nitrogênio, né? Manda aplicar nitrogênio. Né? Porque, claro que cada um tem seu sistema de produção, né, Raquel? Não adianta eu colocar toneladas de nitrogênio numa área que eu não tenha animal suficiente para dar conta para consumir, se eu estou falando de produção animal, tá? Perfeito. O que adianta eu colocar lá e produzir toda aquela quantidade que eu mostrei de azevém, e aí eu não tenho boca para alimentar, para comer esse azevém, certo? E a gente sabe que no sistema de produção de carne, de leite, talvez, mas carne é extremamente complicado, né? Você ter bezerros e o preço vai subindo e vai. Quando você vê, você não está conseguindo, né, colocar os animais ali. Mas vamos dizer que você quer intensificar a tua produção, certo? Então, o que a gente deve fazer? Provavelmente você começa com sistema intensivo, e quando eu falo em sistema intensivo em adubações, eu tenho que usar os fertilizantes que são reativos. Fertilizantes reativos são processos que sofreram ataque ácido, que é o caso dos fosfatos, né? Eu vou ter que usar um fosfato acidulado, um MAP, um DAP, um super triplo, até um super simples, mas apesar que a porcentagem é baixa. Vou ter que usar um KCl, tá? Justamente para erguer esse nível de potássio, como eu falei para vocês. Vou ter que usar uma ureia, certo? Mas o que acontece? A partir do momento que o meu solo estabiliza, e potássio é algo que a gente vê claramente nisso, eu posso deixar de aplicar. Está muito caro o potássio agora, né? Quantos quilos a gente comentou que tinha naquela palhada de aveia, por exemplo? Né? Lembro, vou pegar o primeiro slide, deixa eu ver se eu consigo. Eu tirei print aqui, deixa eu ver. Mas se a gente for ver... eu não estou... Deixa eu puxar aqui na apresentação. Aqui. De potássio. Olha lá, potássio tinha 416 quilos de KCl, né? E era um solo que tinha um potássio já elevado. O que acontece? Eu não vou aplicar potássio nesse solo. Eu vou falar para o produtor, se eu estou dando uma assistência, eu falo, cara, e o nosso problema aqui é fósforo, esquece potássio agora esse ano, vamos jogar em fósforo. Para elevar o fósforo, elevo o fósforo, e aí, como é soja, não preciso me preocupar com nitrogênio, né? E vou navegando desse jeito. Agora, por exemplo, a partir do momento que eu atinjo esse nível, eu posso começar a usar fontes de fósforo, de potássio, mesmo não me preocupar tanto com nitrogênio, fonte de fósforo e de potássio menos solúvel, tá? Eu posso começar a fazer uso, sim, de um fosfato natural. Eu posso começar a fazer uso de uma rocha, né? Como fonte de potássio, né? São alternativas que a gente tem que ter muito clara. Mas você tem que ter muito claro no planejamento do teu sistema, o que você quer com ele. Você é um produtor que você quer ter intensividade na tua área, você vai ter que usar produtos mais intensos. Você quer algo mais extensivo? É possível fazer? Eu vou fazer uso de leguminosas, eu vou fazer uma outra abordagem,
certo, Raquel? Então, o profissional tem que sair muito preparado para isso, né? Não existe uma abordagem só, né? Que nem eu falei, não é só, eu falo muito de nitrogênio, porque normalmente eu me reporto muito a esses sistemas altamente intensificados, né? Porque aqui normalmente a gente vai falar com um produtor que está produzindo 5 toneladas de soja por hectare, está produzindo 12, 13, 14 toneladas de milho. Eu não posso chegar para esse produtor e não atender essa expectativa de produtividade, certo? Mas é possível fazer esse manejo em áreas com agricultura orgânica? É possível. É possível fazer isso só com leguminosas? É possível. Você falou de consórcio, né, Raquel? O consórcio talvez para atender o milho não seja ideal, mas eu posso fazer uma antecipação só de leguminosa, como é o caso da ervilhaca. Talvez eu não tenha que adubar aquele milho. Então, nós temos uma riqueza de possibilidades. Técnicos aí que têm discutido comigo não estão nos assistindo, mas eu vou ver se eu mando para eles depois esse link da gravação. Uhum. Tangri, o professor Lino está fazendo aí no sentido para juntar aí com a continuidade do que tu está falando, em relação à intensificação sustentável, né? O professor Lino comentou ali no chat uma coisa bem importante que já falamos um pouquinho aqui em relação à correção do alumínio, né? Uhum. Comentando ali, como fazer isso, e perguntando, como fazer isso em uma região cuja topografia é muito acidentada, sem provocar erosão no solo? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se o professor Lino está perguntando no sentido de não provocar erosão no solo, se ele está pensando na incorporação desse calcário. Eu acho que sim, eu acho que ele está pensando na incorporação, sim. Tá. Do calcário, porque a gente pode fazer em superfícies a raiz para calcário, né? Então, aí o Elir, né, André? Acho que o André já estava ali pensando, né? Imagino que seja isso. O Elir, que é o pesquisador do IAPAR, se aposentou, um grande pesquisador de forrageiras, tá, Raquel? E ele tem um cuidado, nós também temos áreas acidentadas. As beiras aqui do nosso Rio Iguaçu, as beiras do Rio Chupim, são áreas de um potencial de produtividade imenso. Mas como é que vai aplicar calcário, né? Então eu não tenho aqui no momento, mas eu lembro que eu filmei lá na Fazenda do Botelho, tem um aplicador de calcário que você faz algumas linhas, algumas estradas em curva de nível no morro, propriamente dito, e pulveriza esse calcário nesse morro, em superfície. Olha que legal. Até comentando aí, aproveitando o gancho, o professor Lino desenvolveu uns equipamentos aí, eu acho que o desafio ele mesmo vai conseguir pensar, talvez, uma alternativa. Ele desenvolveu umas bicicletinhas aí para aplicação de herbicida, então a gente tem que pensar no pequeno produtor, né? Claro. Pensar nessas áreas aí que não consegue mecanizar. É muito importante e com certeza, sim, professor Lino, é o primeiro passo e depois vem a adubação. O professor Lino, a formação dele é agronomia? É agrônomo, ele é professor de daninhas aqui, se aposentou recém quando eu entrei, ele estava saindo. Então, né, Raquel, eu perguntei porque, assim, a gente que está aqui na UTF, a gente tem vários... Ah, o professor Aníbal está ali também, né? A Cláudia também. Obrigada. Né? A gente tem muita, né, o professor Aníbal, né, professor, a gente tem muito o contato com o pessoal das engenharias. Infelizmente, a gente não está ainda conseguindo articular a questão da engenharia mecânica, da engenharia, né, a elétrica, a eletrônica, né, porque a gente tem que começar a automatizar, a gente tem que começar a fazer com que essa tecnologia chegue para o pequeno, para o médio produtor, para essas condições. O Brasil tem muitas dessas áreas. Estão discutindo constantemente, desmata a Amazônia, né? Agora, está em voga aí na área. É só a gente recuperar essas áreas degradadas, né? Minas Gerais, qual que é a área que vocês têm aí para fazer uma produção animal sem precisar desmatar a Amazônia? Professora, só boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigada, professora. Aqui a gente tem 65% das nossas áreas com pastagem degradada, 90% de área de morro, então a gente precisa urgentemente recuperar essas áreas. Só que nós não podemos fazer aração agradária, porque esse área vai trazer tudo para o Ribeirão.
A gente, eu e o Rogério, a gente andou fazendo umas pesquisas aqui, mas nós não conseguimos publicar trabalho em lugar nenhum, porque nenhuma revista da área de solos aceita. Adubação, calagem e cobertura. Todo mundo fala que a gente tem que incorporar. Então, senhor Lino, eu vou lhe mandar uma da alfafa em superfície. Por incrível que pareça, a gente conseguiu publicar, né, André? Alfafa em superfície. Só que não era... É muito complicado brigar contra a coisa. Então é o seguinte, eu sou um cara meio prático, um pouco crítico, né? Pessoal que muita gente faz muito trabalho em vaso, não é o caso do trabalho que vocês estão fazendo, eu estou vendo aí, e critica, né, fazer adubação, né? Mas eu mostrei, assim, particularmente, eu fiz uma área com calagem, outra área sem calagem. Eu obtive o triplo de produtividade na área onde eu joguei o calcário em superfície. Eles me perguntaram como que agia, eu falei, isso não é problema meu. O problema é o matador de mato, vocês se viram para explicar, né? Mas, na realidade, funciona, né? Mas tem que ter planta daninha, mas tem que ter raiz para morrer. Essa raiz morrendo vai causar canais de filtração e vai fazer uma correção. É lógico que não é igual fazer uma correção com a ação cadáver. A recomendação que eu faço aqui para a professora Raquel é que se tiver que mexer na terra, não faça fazendo a correção do solo, depois não mexa mais. Bem feito. Bem feito a última aração. É isso aí. Também, eu concordo com o senhor Lino, né? Se for para fazer, faz essa correção e depois não mexe mais, né? Eu entendo bem que o senhor Lino, né, tem uma ideia mais ou menos de como são os solos aí de Minas, são mais complicados que os nossos, mas nós temos, você falou que nós temos hoje, eu arriscaria, nós tínhamos 4 milhões de hectares de pastagem aqui no Paraná, tá? Eram 6 milhões de lavoura, 6 milhões de hectares de lavoura, isso se manteve, né? 6 milhões de lavoura de verão. Inverno fica muito parado, agora tem safrinha, então deve estar um pouquinho mais equilibrado. Eu acho que nós temos parado uns 2 milhões de hectares de lavoura. Mas nós tínhamos 4 milhões de hectares de pastagem. Desses 4 milhões, 2 milhões eram degradados no Paraná. No Paraná. E aí, gente, estamos precisando produzir carne, né? A gente está precisando produzir esses alimentos. E, no entanto, o Paraná importa muita carne, tem pouca produção de carne, carne que eu digo bovina, né? Porque nós produzimos muito frango, muito suínos, né? Mas os herbívoros, nós estamos precisando, nós temos áreas para ocupar. Então, professor Lino, eu acho que a gente está no caminho correto mesmo. É isso, é jogar esse calcário, porque esse calcário mesmo em superfície, ele já vai fazer um grande... quem que pediu? O que acontece aqui, professor, é o seguinte, o pessoal está preferindo fazer 2 até 3 safras de silagem, um pouquinho de terra plana, e esquecendo a outra área que pode ser corrigida, colocando o gado no coxo, quer dizer, o gado confinado, cada vez mais emitindo mais CO2. Eu estou brigando aqui com o pessoal que a gente precisa de um leite mais equilibrado, um leite com menos carbono. E a maneira de fazer isso é renovando essas pastagens, aumentar a infiltração de água, colocando algumas árvores, colocando floresta. Que ali é o seguinte, é o boi mais barato que a gente tem. Uma vaca pode não produzir 50 litros de leite, mas pode produzir 30, é mais barato. Então, eu estou cansado de falar isso aqui, é um desafio que eu lancei para a professora Raquel aí, que é diferente aí de sua, que nosso inverno é seco. A segunda safra de milho é muito perigosa. Esse ano, por exemplo, vai ser uma safra ruim, que está chovendo pouco, né? E a gente tem algumas áreas que estão produzindo a segunda safra de braquiária, né, que é muito mais rentável. Então, falta quebrar esse paradigma, porque a gente precisa, sim, produzir a silagem, mas a gente precisa melhorar essas outras áreas, porque daqui uns dias o IBAMA não deixa mais mexer na terra que vira floresta, né? Eles são cidade de floresta, mas aqui já foi zona da mata, mas hoje é zona degradada. Depois o Raquel manda umas fotos para a senhora. Pois é, né, professor? Isso é muito triste, né? Você esteve aqui no Congresso de Solo, você viu, né? Mas como que é? Na viagem, você só viu morro na chegada. Você veio de ônibus, de carro, você viu. Deu para ver as estradas como é morro.
Pois é. Então, é muito fácil trabalhar numa área plana, onde pode ser tudo mexido, igual a Embrapa faz no Cerrado, mas aqui é diferente. Aqui, o desafio é grande, né, professor? Quando eu comecei a falar esses negócios aqui, o pessoal do Departamento de Solos, o pessoal da Embrapa, me chamou de maluco. Esse cara não entende nada de solo, não entende pouca coisa de planta daninha, está falando muita bobagem. Então, infelizmente, é assim que a gente é tratado aqui. Pois é verdade. Né? É duro quando a gente não consegue, né, fazer essa discussão, né, professor? Eu trabalho, né, com o pessoal de solos, mas particularmente a gente está no programa de pós-graduação aqui da UTF, mas a gente tem uma linha de integração lavoura-pecuária e tem a linha de solos, né? Eu continuei na linha de integração lavoura-pecuária, sabe, professor? Porque realmente, eu acho que a gente está amadurecendo, né? E não deveria ser, né? Porque se a gente for ver, tem Primavera, a gente teve vários precursores no Brasil que traziam algumas ideias dessas, né? De trabalhar com a biologia. Hoje, Health Soils, né? O que o senhor está falando nada mais é do que Health Soils, conceito de Health Soils, que é um conceito em solos que está muito, né, à frente ali, né? Que é algo que trabalha com tudo isso que o senhor está tentando colocar. E aí, infelizmente, eu fico triste, né, professor? Porque hoje a gente tem, a UFV é a referência em agronomia, né? E daí o senhor me dá esse depoimento, a gente fica triste, né, professor? Porque eu Mas sei a gente está bem unidos, Tangri, e temos nos espelhado muito nos resultados obtidos aí no sul do Brasil. Por enquanto ainda estão nos chamando um pouquinho de loucos, mas a gente vai... Me disseram que é bom isso. É muito bom que estejam me chamando assim, mas nós estamos sim iniciando as pesquisas nessa área específica, né? E aí eu queria te pedir uma pista, depois eu faço já a pergunta da Denis em seguida, que ele colocou ali, mas em relação a uma pista para adubação de sistemas na região mais centro-sul do Brasil. O que tu acha, Tangri? A adubação na pastagem, ela deveria ocorrer logo após a cultura, do caso milho, vou pensar já no milho de silagem, consorciado com a braquiária, ela deveria, a adubação de sistemas, ocorrer nesse momento ou no momento imediato à semeadura da primeira safra? É uma boa pergunta. Você viu ali naquela lá... Vai ficar para o doutorado. Então, o Piotr Laginski, né? E o Anatoly, que eles têm a fazenda aqui, que eles fazem já adubação de sistemas aqui no sul, aqui em Cascavel, né, Catanduvas, eles fazem em solos argilosos. E ele está lá no Piauí, certo? Eles foram lá, eles têm uma área no Piauí. E aí, nessa área do Piauí, a gente está começando agora justamente tentando fazer um estudo de como fazer essa adubação, sabe, Raquel? Ele está implantando a braquiária. Então, o que a gente recomendou? A primeira coisa foi essa questão da calagem. A gente está recomendando colocar o potássio nesse cultivo da braquiária e colocar o fósforo também. E deixar metade do fósforo para a sequência quando entrar a soja. Tá? Não sei se é mais ou menos isso. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um jogo de chuva, que é diferenciado, que eu não sei se é a mesma situação. Até aqui para o Mato Grosso é melhor do que lá no Piauí, essa questão de chuva. Você viu aquele gráfico lá, né? O segredo é o seguinte, você adubou aquela braquiária numa situação de chuva, você sabe que a planta absorveu o nutriente. E vem a seca, vem o período de estiagem, você não precisa se preocupar. Porque o teu nutriente está lá imobilizado, não tem chuva para lhe chegar potássio, não tem nada. Então você tem uma reservinha lá, você tem a tua reserva ali. Pois é. Ele não está decompondo, né? Começou a chuva, o que acontece? Você vai plantar cultura. E aí você está começando a liberar o nutriente e a cultura vir. Então a minha hipótese é essa. É que mesmo aqui para nós o jogo é muito mais rápido. Temos que testar essa hipótese, mas a pista é muito boa, muito boa. Sabe? Porque aí vocês têm, vamos dizer, vocês têm uma quebra, não é uma quebra, uma paralisação temporária. Aqui nós fazemos essa intensiva, né? Vai, volta, morre a planta, já cultiva outra, a professora Claudete está aí,
ela fala muito do plantio no verde lá, né? Plantio direto na planta. Na planta, mesmo sem o uso de herbicidas, né? Que é algo magnífico também que nós temos que avançar, certo? E aí o que acontece? Vocês têm essa fase de seca. Não tem o frio, não tem a neve, mas tem uma fase de seca. Mas que, por outro lado, preserva, sim, o nutriente. Então, eu estava com a Lúria também hoje vendo, acompanhando esses dados dos litter bags, desse experimento que eu mostrei para vocês. A gente está dando uma estudada para ver como que isso daí acontece. Se ele para, se fica armazenado, depois quando vem a chuva sai. Vai depender também da espécie usada, né? Como forrageira, Claro. por exemplo, uma aveia, ela consegue disponibilizar muito mais rápido Claro. por relação CN. Então, muitas coisas para estudar aqui de diferente ambiente. Né? É fascinante, Raquel. O desafio é grande. Tangri, a pergunta do Adenis é em relação aos micronutrientes. Se tem algum resultado já com a adubação de sistemas com micronutrientes. Boa pergunta, Denis. Nós não temos muito problemas aqui com micronutrientes, tá? Nós temos bastante matéria orgânica, nós temos um solo argiloso, então nós não temos. Mas eu, com a minha boca, que sempre falo que não preciso micronutriente, eu paguei caro, tá? Paguei caro não, vem e me prova. A Joyce fez um experimento aqui com trevo branco, tá? E nós testamos boro no trevo branco. 2 quilos de boro no trevo branco resultaram em uma duplicação de produtividade da leguminosa, tá? Então, por exemplo, boro, leguminosa, beleza. Aí o que acontece? Como você me falou dessa exportação elevada de muita silagem, com certeza vocês vão ter que fazer, reaplicar micronutriente. Enxofre, vocês devem ter problema também sério, né? Aí o enxofre, ao invés de usar, por exemplo, super simples, que o pessoal recomenda, eu diria, bota um MAP, DAP e coloca o enxofre via o sulfato, gesso agrícola, que é sulfato também. O MAP é um sulfato, né? Vem um sulfato. O gesso agrícola é sulfato. Coloca sulfato, já te ajuda a fazer não uma correção, mas uma redução de atividade de alumínio em profundidade. Então, é buscar alternativa. Eu acho assim a adubação foliar, por exemplo, com micronutriente complicado. Eu, se puder, sempre vou para adubação de solos, né? Se você tem matéria orgânica, se você tem toda aquela, vamos dizer, vida no solo correndo, essa tua mobilização de nutrientes, mesmo os micros, vai ser muito mais efetiva, né? Você vai ter muito mais coisa ocorrendo. A Joyce publicou já esse resultado com trevo? Não publicou e tenho vontade de matar, mas eu te mando a tese, tá? Eu te mando a tese. Foi tanto produção de sementes, né? Porque nós estávamos interessados na produção de sementes de trevo, como a produção de matéria seca. Aí eu fiz com alfafa, né? Que foi esse também. A alfafa não respondeu ao boro, para você ver como é. Olha. Na mesma região, mesmo solo, o trevo respondeu. De micronutriente na nossa região, porque eu não estudei micronutriente, eu encontrei essa resposta boro e encontrei uma resposta tímida zinco no milho, tá? Então os outros, né? Ótimo. Mas a região é completamente diferente e não me atrevo muito a gente quer começar a trabalhar com alfafa aqui também, nessas áreas aí, principalmente com o André tá ali, ele tá trabalhando, né, com acho que você pode falar, né, André, da RIEP lá, da rede, né? Desculpa, Tangri, o que é? A rede de alfafa, né? A Lisiane tá ali, ela fugiu, dá um oi pra Lisiane. Sim. Não, claro, a alfafa nós estamos com um trabalho forte aí da REP, né? Que é a Rede de Inovação, Extensão de Alfafa, né? Aí teria bastante coisa a falar, não sei em que sentido. A Raquel falou que vai começar a trabalhar com alfafa, eu acho interessante ela se integrar nesse Raquel, grupo. Vamos conversar depois, tu tem que estar. Nós estamos com uma rede aí de 170 pessoas, aí, argentinos, uruguaios, maioria brasileiros, e só para trabalhar com alfafa, extensão, pesquisa, melhoramento, fomento, de tudo. Excelente. Vamos firmar essa parceria aí. Aproveitar também, né, falar aqui que a professora Flaviane, ela está também presente com a gente. Uhum. E a gente quer começar, ela entrou agora para a vaga de algodão aqui, a gente quer desenvolver também pesquisas, incluindo a cultura do algodão, do algodoeiro. Então, acho que também vamos ter bastante coisa para pensar aí em adubação. Você viu os resultados do Ed Carlos, né, do professor Ed Carlos, também com algodão, são bem fascinantes, bem interessantes.
o bom é que o Brasil tem todo esse potencial, né, Raquel? O bom é que a gente tem bons exemplos também. Mas tem serviço para fazer, né? A gente espera que brevemente todo esse potencial e todo esse conhecimento que está sendo produzido, que vocês estão começando aí a abrir essas fronteiras, eles sejam financiados, né? Amém. Deus te ouça. Bom, alguém tem uma questão para a professora Tangriane? Aqui o Daniel, eu queria fazer um comentário. Se alguém tem alguma questão, vá pensando aí, se quiser levanta a mãozinha. O Daniel fez aqui uma colocação sobre o rola-bosta, ataques de rola-bosta. Na verdade, Daniel, o rola-bosta, ele é o coprófago, é um inseto super desejável em relação à incorporação da matéria orgânica. Então, a gente considera extremamente positivo e não é uma coisa que a gente queira combater, né? Talvez ele esteja falando que às vezes tem um ataque mesmo de coró, né, nas raízes, né, Raquel? Às vezes até acontece, mas eu acho que você também tem essa diferenciação. O Jamur acho que pode explicar melhor, né? Eu acredito que num desequilíbrio, vamos dizer que você tem um aumento muito grande de rola-bosta, que não é nessa situação aí normal que a gente trabalha, talvez você comece a ter um problema mesmo de ataque, sabe, Raquel? Mas é raro, né? Do corozinha, da fase, né? A fase ninfa. Isso, mas é raro. Perfeito. Obrigada, Tangri. Temos mais alguma questão que eu deixei passar? Acho que não. Hoje conseguimos acabar no horário, estamos lá. Porque os vídeos não deram certo. Não, mas eu acho que foi excelente a nossa conversa, Tangri. Já é uma primeira aproximação dos estudantes, a gente vai seguir aí falando um pouco na disciplina sobre adubação de sistemas, mas eu agradeço ter ouvido da referência, né? Máxima aí em relação ao assunto e agradeço a participação de todos nessa nossa conversa aí, pela interação também de todos, o professor Lino principalmente. Tá bom? Foi uma baita conversa, né? Eu agradeço, né, Raquel, e é mais ou menos, né, todos esses resultados, né, você fala referência, mas na realidade todos esses resultados têm um histórico imenso de muita gente que vem construindo, né? É verdade. A gente acaba só traduzindo aí, mas o André, né, Lise, Denise, todos os nossos alunos, hoje eu vi, né, nós vamos completar 20 anos em 2022 do GISPA. Olha só. Então, André, nós temos que fazer uma baita. Aí eu estava esses dias pensando, né? Vai ter churrasco. Né? Pensando, gente, tanta gente que contribuiu, gente de fora do país, produtores, né? Alunos, é um histórico muito grande, sabe? E aí é bonito por causa disso, né? A ciência é uma construção coletiva, né? Ela nunca é um isolado de uma pessoa, né? Então é muito legal. Obrigada mesmo pelo convite, Raquel. Eu quero tirar uma foto. Quem quiser abrir a câmera, por favor, abra a câmera que eu vou fazer foto e print de tela para a gente registrar o momento. O André vai sair com o gurizinho dele. Lá, Solano. Tudo bem, Solano? Aí, olha só. Tu abre a câmera. Não vem te esconder com o Henrique aí. Ali ela, ó. Aí, gente. Denise, cadê o Henrique mesmo? Tá vendo TV ainda? Tudo bem, gente? Agora eu tava escondidinha. Sem chance. Tô dando uns print aqui de tela também. Tá, joia. Deixa eu só fazer uns... tem mais um agora que não tinha aparecido, o Edson. Vamos aumentar aqui o número de pessoas no mosaico. Peraí. Então, tem bastante gente. Meus alunos aí, meus aluninhos, obrigada por estarem aí, né? Obrigada. Forçado, mas estão tudo aí, pelo que eu vi. Faz parte. O Renan olha, as duas orientadoras, ele não quer. Hoje ele até na academia, eu acho. Pena que a gente não pode estar junto, né? Mas em breve. Mas em breve estaremos. Em breve estaremos mesmo. Valeu, Raquel. Um beijo. Raquel, a última coisa, eu vou disponibilizar para você o link dessa apresentação, tá? Do Prezi. Eu vou me inspirar, porque meu sonho é aprender a mexer nesse Prezi. E é fácil, não é complicado. Aí eu passo o link da apresentação e fica todo aquele... Lá no link vocês já encontram também, se alguém quiser entrar em contato comigo,
Pode entrar pelas que redes, bom. por e-mail, como quiser, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Tangri. Um abração Amém. para o seu e para o Lucas aí. Fiquem com Obrigada, Deus. Raquel. Obrigada. Beijo para todos aí, gente. Um abraço a todo mundo. Valeu, tchau, tchau. E piazada, volta a estudar. Acabou a folga, não. Amanda, obrigada. Anderson, obrigada a todos. Show. Foi muito bom, Tangri. Obrigadão. Obrigada a você, viu, Raquel? Nossa, convido. Agora eles podem me chamar de louca e podem dizer, não, ela se inspira na Não, tem professora a lá outra do... louca, amor. Tem a louca, amor. Você diga, não, se vocês achando louco, vocês não conhecem, amor. Falei, não, mas a gente se diverte, né, Raquel? Fica muito... Sei. Eu assim, né, de toda essa história, né, hoje, assim, pensando, 20, 30 anos, né, é muito legal. O que a gente pode aprender, o que a gente pode trabalhar e o que a gente trabalha com os alunos, não tem comparação mesmo. É o que inspira, né, Tangri? É o retorno deles, é o que acaba inspirando. A gente às vezes fica focada em artigo, né? Quando você chega nessa idade que tá. A gente vai fazendo artigo, mas o fato de você ver uma história construída, tô pouco ligando, tá? Não vai ser publicado. Vamos fazer publicar. Mas assim, a gente sabe que tem uma história, que tem uma base, né? Então, vai indo. Que joia, que joia. Fico muito feliz. Obrigada. Beijão. Beijo, tchau, Sim, irmão. tá? Tchau, gente. Tchauzinho. Obrigada. Até mais. Beijo. Valeu.